A igreja esteve reunida por diversas vezes, em diversos momentos. Acho que a partir de agosto, mais ou menos, o presbitério começou a falar sobre escolha de presbíteros. E o presbitério tinha 5 presbíteros vencendo o seu mandato, que eram os irmãos Ademar, o irmão Levi, o irmão Luiz Fernando, o irmão Osman, mais quem outro? 4, né? 4, estes mesmo. E nesta oportunidade a gente ouve a Deus se o Senhor quer que essas pessoas permaneçam ou se o Senhor quer levantar novos nomes. E o Senhor decidiu fazer uma mudança bem diferente. Trouxe 3 novos presbíteros, irmão Esron, quero convidá-lo para vir à frente com sua esposa. O irmão Mengal, Joanilson Mengal, quero convidá-lo para vir à frente com sua esposa. E o irmão Roberto Carlos, quero convidá-lo para vir à frente com sua esposa. Foram reeleitos também neste mesmo dia o irmão Ademar e o irmão Luiz Fernando. Quero convidá-los para vir à frente. Não precisa ser com suas esposas. Estes irmãos que já foram consagrados e já estão no 5º mandato, né? 4 já fizeram. Nós queremos neste momento reencaminhá-los à função e ao ofício do presbiterato no nome do Senhor Jesus e convidá-los para subir à frente conosco. O presbítero, meu irmão, ele está na Bíblia. Não há na Bíblia um momento em que começou a escolher presbítero. Primeira vez que faz menção na Bíblia é Atos capítulo 11, verso 30. Paulo e seu companheiro Barnabé levam ofertas aos presbíteros. E depois no capítulo 15 nós encontramos presbíteros juntos com os apóstolos. E eles estão governando a igreja, eles estão ensinando a igreja e eles estão decidindo doutrinas da igreja. E se você for seguindo o livro de Atos e seguir o que Paulo escreve em Timóteo e em Tito, e que Pedro escreve na sua carta, primeira carta, a gente vai percebendo que o presbítero ocupa o lugar dos apóstolos. Os apóstolos eram as autoridades iniciais que estavam concentrados em Jerusalém, e essa igreja se espalhou e os apóstolos se espalharam. Quem estudou história da igreja deve ter estudado a respeito de onde terminou cada apóstolo a sua vida. Quase todos eles foram espalhados para outras terras, inclusive para outros países, e quando morreram já não estavam mais em Jerusalém. Então levantou-se por ordem do Senhor Jesus, foram levantados os presbíteros. Os presbíteros, em uma palavra mais simples, ele é um pastor. É um pastor que deve cuidar da igreja, que deve ajudar no governo da igreja, que deve pastorear a igreja, que deve ensinar a igreja, que deve aconselhar a igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, ele faz uma ligeira diferença entre nós chamados pastores e entre eles chamados presbíteros, dizendo que aqueles que se dedicam à palavra, ao governo e à palavra, devem receber redobrada honra. Há um certo entendimento que aí é que há uma diferença entre o chamado pastor e o presbítero. Algumas igrejas fazem uma diferença entre pastor, presbítero docente e presbítero regente. Presbítero docente é o chamado pastor, o presbítero regente é o presbítero que nós conhecemos. Mas eu sou o presbítero. Pedro, como apóstolo, se chama de presbítero no momento que ele está pastoreando. João se chama de presbítero
quando ele escreve a sua carta, quando ele está pastoreando. Então, o presbítero pastoreia. É alguém que cuida da igreja, que está na igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 5, ele escreve algumas características ou qualidades bíblicas deste homem. Ele diz, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. É necessário, pois, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. O texto diz que o presbítero deve ser assim. E eu, quando conversava com eles, eu dizia, mas aonde estão estes homens? Esses homens não passam a ter estas qualidades quando eles se transformam ou são consagrados a presbítero. Esses homens estão na comunidade com estas características. Eles fazem parte. E aí eles são levantados a partir de um intenso processo e eles são trazidos à direção, à administração, ao governo e ao ensino da igreja. A esposa do presbítero, ela não se transforma numa presbítera. Você é a esposa do Mengal, você é a esposa do Roberto e você é a esposa do Esrom. Mas não tenha dúvida que sobre você recai uma responsabilidade maior a partir de hoje. Porque este homem passa a ser uma das autoridades da igreja. Pesa sobre ele a obrigação de orar pela igreja. Então, se um dia desses ele resolver virar à noite, orando pela igreja, você não pode ficar chateada com ele, porque dormiu sozinho. Então, há algumas mudanças. Ele vem para uma reunião, nós reunimos poucas vezes, mas quando a gente reúne com força. A gente começa às 9 e vai até às 19, até às 20. Então, a gente almoça juntos, e nesse dia, então, você e os seus filhos ficarão em casa. E ele vai ficar muitíssimo irritado se você perguntar a ele como foi a reunião, e ele disser assim, foi muito bem. Aí você diz para ele, 18 horas, 9 horas para você simplesmente dizer foi muito bem. Ele não tem nenhuma obrigação e não deve, isso faz parte do compromisso dele, compartilhar as coisas que são conversadas, decididas, oradas, brigadas, discutidas, até chegarmos a um consenso bíblico na administração, no governo e no cuidado da igreja. A esposa precisa perceber que às vezes ele está calado, ele está silencioso porque ele está preocupado. E tantas vezes, se ele não vai compartilhar, você nem precisa perguntar por quê, porque ele não está liberado para compartilhar. A vida da igreja, ela é administrada pelo presbitério, pela liderança maior, que é composta por estes presbíteros pastores e presbíteros regentes. Então, eles conhecem e sabem, desde os problemas institucionais da igreja até os problemas espirituais, os problemas morais e qualquer outro tipo de problema que há dentro de qualquer entidade ou qualquer sociedade. Então, a esposa precisa ser uma mulher sábia, que edifica sua casa, conhecendo e vendo o seu esposo numa nova posição. Está disposta a caminhar com eles? Com coragem? Então pode dar um passo atrás? Isso, vocês podem ficar na frente. Amém. Aos presbíteros que estão aqui neste momento, eu quero perguntar a vocês,
compromisso solene. Eu quero convidar aos membros da igreja, aqueles que já foram publicamente recebidos como membro da igreja, para ficarem em pé. Eu quero convidar a minha esposa e as esposas de pastores que estão aqui para ficar ao lado dessas irmãs que estão atrás, seus maridos. Vocês, queridos irmãos, creem nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como a palavra de Deus e como única regra de fé e prática, e prometem fidelidade no exercício do seu ministério à palavra de Deus? Sim? Vocês aceitam livremente o ofício do presbiterato nesta igreja e prometem desempenhá-lo fielmente, com empenho, com zelo, com dedicação, com esmero, com lealdade a Deus, aos irmãos, aos seus líderes, pastores? Sim? Vocês prometem ser fiéis à Igreja Evangélica Vida, à sua declaração de fé, aos seus estatutos, aos seus regimentos internos, aos seus valores e aos seus princípios, à sua visão de vida de igreja, ao seu governo e às suas autoridades? Sim? Prometem ser o exemplo dos fiéis no zelo, na firmeza, no ensino, no testemunho, dentro e fora da igreja, e na fidelidade nos dízimos e nas ofertas? Sim? Prometem ainda defender a honra desta igreja com sua vida, com sua fé e palavra, enquanto esta igreja for fiel às Escrituras Sagradas? Sim? Prometem trabalhar pela harmonia, pela paz, pela unidade, pelo crescimento e edificação e pureza e santidade da Igreja Evangélica Vida? Sim? Eu quero perguntar à igreja, queria que os irmãos se virassem para a igreja. Vocês, irmãos, membros da Igreja Evangélica Vida, recebem e reconhecem estes irmãos como legitimamente escolhidos, segundo a vontade de Deus, para o exercício do ministério de presbítero nesta igreja? Sim? Sim. Prometem tributar-lhes honra, respeito, apoio, submissão e obediência, enquanto eles forem fiéis à Escritura e à palavra e a IEV? Sim? Podem voltar-se para cá. Quero pedir ao pastor Luiz para orar pelos 3 irmãos que estão fazendo esta promessa agora. E quero pedir ao pastor Félix para fazer uma oração pelo presbítero querido irmão Levi, pelo Osman. Agradecer a Deus pela vida deste irmão amado, pelos 4 mandatos que ambos estiveram conosco, trabalhando. O bom velhinho, um marinheiro, um exemplo, um testemunho de simplicidade, sinceridade, fidelidade, lealdade a esta igreja e às suas autoridades. 12 anos de convivência, nunca se ouviu deste homem qualquer palavra que viesse manchar a sua posição de líder, de presbítero, de homem de Deus. É um homem que merece um aplauso. É o santo de Deus, um abençoado dos céus. Deixa ao presbitério, porque o presbitério, primeiro por vontade de Deus, nós não queríamos, mas Deus foi conduzindo e aconteceu. Já está maduro, sua idade já pesa sobre os seus ombros, sua própria família um pouco preocupada com as atividades dele, então naturalmente ele está diminuindo algumas das atividades, mas não abrimos mão deste parceiro, deste companheiro. O Osman, ele mesmo, por estar enfrentando alguns problemas, pediu que retirasse o nome dele, ele nem entrou na concorrência, é um parceirão, companheiro, amigo, que com certeza Deus o trará de volta no momento certo. Então, quem que eu pedi para orar pelos
presbítero pastor Luiz, e o pastor Félix vai orar por esses dois irmãos e pelas esposas dos irmãos presbíteros novos. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Por gentileza, estenda sua mão sobre esses homens. Serão eles que estarão conduzindo, orientando-nos e orando por nós. Senhor, nós invocamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós invocamos a Tua presença sobre este ato, para que seja o Senhor conduzindo, para que seja o Senhor orientando. Estes homens estão aqui, Senhor, à frente, neste momento de consagração. Ó Deus, porque acreditamos, entendemos que o Senhor conduziu a igreja, conduziu o presbitério, o Senhor veio orientando para que eles estivessem nesse momento. Nós clamamos para que Tu venhas, ó Deus amado, de uma maneira muito especial, visitando cada um deles, que seus corações sejam guiados pelo Senhor, mudado pelo Senhor, assim como o Senhor fez com Saul, ó Deus amado, quando, ó Deus, em todo aquele processo no início, ó Deus amado, quando ele começou a reinar, que o Senhor mudou o coração dele, e ó Deus amado, ali começou a profetizar e coisa nova aconteceu. Pai, eu quero pedir ao Senhor que a partir desta data, algo novo venha acontecer no coração desses homens. Ó Deus amado, em relação à igreja, a igreja com eles, eles com a igreja. Deus querido, que sejam guiados pelo Senhor, que haja graça, ó Deus, a graça abundante entre eles e essa igreja. Eu quero pedir ao Senhor que Tu venhas capacitá-lo, dando palavra, ó Deus, de conhecimento e revelação, dando, ó Deus, discernimento, dando, ó Deus, amada, sabedoria para lidar com, ó Deus, situações que chegarem às suas mãos no meio do presbitério. Eu quero pedir que o Senhor guarde acima de tudo seus corações, para que sejam homens humildes, homens dependentes do Senhor, homens, meu Deus, que honrem, ó Deus, acima de tudo a Tua palavra, homens que almejem, que desejem o Senhor, homens que vivam, ó Deus, de acordo com a Tua palavra. Nós os abençoamos, pedindo, Senhor Deus, que seus passos sejam guiados pelo Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é quem guia os passos do homem. Eu quero pedir que esses homens sejam instruídos pelo Senhor. Suas mãos, Deus, sejam mãos santas, mãos que se levantem, meu Deus amado, e o Senhor diga amém. Mãos que se estenda, ó Deus, para a igreja, o Senhor confirme a bênção. Mãos, meu Deus amado, que imponham sobre enfermos e sejam curados. Eu abençoo, ó Deus, suas mentes, seus olhos, ouvidos, ó Deus, seus sentidos sejam aguçados pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Livra os seus pés do laço, ó Deus, e protege-os em tudo. Guarda suas famílias. Nós os abençoamos. Nós pedimos para que estes homens, ó Deus amado, estejam debaixo da Tua bênção e entrem em harmonia, ó Deus amado, com os seus colegas, com o colegiado, ó Deus, e presbíteros, que o Senhor venha conduzindo, ó Deus, que haja interação, que haja, ó Deus, a graça do Senhor para a glória do Teu nome. Que neste mandato, Senhor, Tu venhas direcioná-los em tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os dois irmãos aqui. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do Osman, pela vida do nosso ancião Levi. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós fazemos planos. Podemos planejar, mas o Senhor que nos dará a resposta. Senhor, e entendemos que esse tempo que o Osman esteve conosco foi um tempo de crescimento mútuo, foi um tempo de aprendizado mútuo, foi um tempo de amadurecimento mútuo, não só da entidade, da instituição, presbitério, mas do próprio Osman como indivíduo, como crente, como servo. Deus, e o tempo agora o Senhor determinou que ele vai ficar um tempo afastado, mas não vai ficar longe de nós. Um tempo ao qual o Senhor ele não estará com a obrigação de estar junto, mas não vai ficar separado de nós. Por isso que nós queremos, ó Deus, entregá-lo em Tuas mãos, e que esse seja um tempo que o Senhor possa fazer milagres, o Senhor possa, ó Deus amado, dar mais amadurecimento, mais revelação, o Senhor possa se revelar mais ao coração deste homem. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo tempo que ele caminhou mais próximo ao presbitério, e que entregamos a vida dele em Tuas mãos, o ministério dele em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor o abençoe e o guarde de maneira sobrenatural.
Deus, que o Senhor possa bradar na vida deste homem, na sua casa, na sua história, de maneira sobrenatural, no nome de Jesus, Senhor. Nós entregamos também a vida do nosso irmão Levi. Muito obrigado por todo esse tempo. Senhor, é um homem que nós olhamos e nos espelhamos pela dedicação, um homem de mais de 70 anos, mas por diversas vezes, Senhor, o vimos caminhar da sua casa de José de Anchieta até aqui a igreja, um homem comprometido com todos os trabalhos desta igreja, um homem capaz de causar inveja aos mais jovens, aos mais novos, devido ao seu empenho, à sua motivação, um homem, Senhor, que fazendo chuva, fazendo sol, ele não media esforços para estar aqui fazendo parte do corpo, para estar assistindo um culto mesmo ali no seu lugar, em silêncio, mas ali comprometido conosco. Senhor, muito obrigado pelo exemplo deste homem. Sabemos, Senhor, que a idade chega, como o teu servo, o pastor Valteci, falou, mas a motivação deste homem continua a mesma. Senhor, se perguntássemos para ele, Senhor, que como está o coração dele, ele falaria, Senhor, que ele está forte, firme no Senhor. A idade, Senhor, não o permite fazer certas coisas, mas o coração dele continua ardendo pelo Senhor, pela igreja, pelos princípios, pelos valores, e nós te louvamos pela vida dele. Nós, Senhor, o entregamos em tuas mãos. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer pelo tempo que este homem esteve conosco, pela família dele que o cedeu a nós, mesmo, Senhor, nos últimos tempos preocupada com ele, mas este homem, Senhor, foi uma referência e é uma referência para nós, de um homem solícito, um homem, Senhor, que sabe ficar em silêncio no momento certo, um homem fiel acima de tudo, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, que o Senhor o abençoe, que o Senhor renove as suas forças a cada dia, para que ele continue sendo um exemplo para nós que já somos mais maduros, e um exemplo para aqueles que são mais jovens, Pai. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Fabiano, orar pelas esposas, por favor. Senhor, louvamos o teu nome, Pai, por esta festa tão maravilhosa, pela vida desses irmãos que estão sendo recebidos como presbíteros, eles que têm, Senhor, toda essa qualificação que foi lida, e nós cremos nisso pela oração, pela vida deles, pelo testemunho. E, ó Pai, quem melhor realmente diz isso são as esposas, elas que acompanham, e agora ainda mais nesta nova caminhada. Deus, elas vão precisar mesmo de apoiá-los, de estar ao lado deles, de orar por eles, de entendê-los no momento de estar calado, no momento de não falar. Ó Deus, dê a elas unção, graça, sabedoria, discernimento, e que elas sejam mesmo apoiadoras deste ministério, Senhor, que elas sejam mesmo instrumento do Senhor para abençoar esses irmãos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós também abençoamos a vida delas, que eles também sejam bênção na vida delas, e que este ministério venha somar e multiplicar a graça do Senhor na família, no relacionamento familiar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essas irmãs, ó Deus, e te agradecemos pela vida delas, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir aos irmãos para se ajoelharem, o presbitério para impor as mãos sobre eles, pedir às irmãs para se afastarem um pouquinho. Vocês podiam ficar de joelhos em círculo, que facilitam para a gente orar sobre vocês. Os irmãos podem sentar ou ficar em pé, fiquem à vontade, mas é um momento bem solene, momento de consagração destes queridos irmãos. Seria bom ter algum papel para eles? Já tem aí? Pode já dar a mão deles. Ó Deus, nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, ungir estes homens com o óleo no símbolo da unção do Espírito que desce sobre a vida deles para exercer este novo ministério para o qual eles foram chamados. Senhor, eles foram escolhidos para serem presbíteros da igreja, e nós os ungimos em nome do Senhor Jesus, para que pese sobre eles a graça de Deus, a abundância do seu Espírito, e a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, a revelação,
e os dons sobrenaturais e naturais do Espírito, para que eles possam ministrar a igreja de Deus, governar a igreja de Deus, dirigir a igreja de Deus, ser uma bênção no meio do povo de Deus, que esses homens possam falar sem uma palavra, Senhor, possam ministrar com um olhar, possam curar com um abraço, possam ser exemplo de modelo, Senhor Deus, de ensinar com suas vidas, e quando trabalham e quando são exemplo de modelo de vida cristã e vida secular e vida social, nós os abençoamos, Pai, e os consagramos para o exercício do ministério de presbítero. Pai, a tua palavra menciona que os presbíteros devem ser chamados para orar pelos enfermos, então há sobre eles uma unção especial para curar os enfermos, Senhor, que estes homens, ao estenderem as mãos para os enfermos, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, o Senhor desça sobre eles com unção especial. Senhor, nas reuniões, que eles tenham a sabedoria divina para compartilhar. Senhor, no meio da igreja, nos corredores da igreja, ministrando ao coração dos fiéis, dos santos, aconselhando, corrigindo, encorajando. Haja da parte do Senhor um ensino novo na boca dos teus servos para este ministério que agora eles recebem no nome do Senhor. Nós os consagramos para o exercício do presbiterado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória ao Senhor. Amém. Podem levantar. Irmão Esron, irmão Mengal, irmão Roberto Carlos, nós, membros do presbitério, queremos declarar os consagrados, instaurados e assentados no presbitério como presbíteros da Igreja Evangélica Vida. E todos nós queremos estender a nossa mão a vocês como companheiro, como honra, e dizendo que é uma bênção fazer parte com vocês neste ministério. Amém.